iniciar aqui em Mateus 13, 47, 48, que fala assim: novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie. Estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, juntam os bons cestos, mas lançam para longe os ruins. Deus amado, Deus misericordioso, eu te peço, Senhor, que nesse momento não seja mais eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito. Oh, Senhor, tudo que acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Que todos os que estejam aqui, principalmente eu, abramos nossos olhos e ouvidos espirituais para receber o que o teu Espírito tem a falar para nós. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Nesse capítulo de Mateus, né, do livro de Mateus, Jesus fala algumas parábolas, né? A do semeador, a do joio e trigo, a do grão de mostarda, do fermento, né? Ele fala também da do tesouro escondido, a do negociante de pérolas e a do chefe de família. Ele fala todas essas e essa da rede que eu acabei de falar. O que elas têm em comum? Todas são alusões ao reino dos céus, né? E veja que nem sempre, né? Quando a gente fala do reino para alguém, nós somos ouvidos, nós somos compreendidos, né? Contudo, se vocês lerem, né, essa parábola, vocês vão ver que os trabalhadores, né, eles não desistiram, eles prosseguiram, né, nos seus propósitos, seja semeando, seja levando a massa, ou seja negociando a pérola, ou o terreno, enfim, né? Quando nós falamos de Jesus para alguém, ou quando nós enviamos um link de uma palavra, né, ou de uma das nossas lives, né, às vezes a pessoa fala, beleza, conta comigo, eu vou, né? De vez em quando eu recebo uma pergunta em particular, né, de algum irmão, como que funciona, como que manda o link, como que a pessoa faz. Mas aí aí eu fico com um pouco de ansiedade, né? Fico feliz. Quando chega na live, às vezes a pessoa não está, mas isso não é motivo para que nós paremos, né, de fazer isso, pelo contrário, né? E o que me leva, né, a um questionamento, né, a quem está presente aqui na live, né? E no caso é uma afirmação, mais uma afirmação, né? Que os trabalhadores eles não desistiram, né? Então a gente não pode ter esse direito hoje em dia. Cada um de nós, a sua forma é usada por Deus, né? A minha mãe, por exemplo, né? Ela não era de ficar falando um salmo atrás do outro, né? Ela não era de ficar falando parábola, versículo. Ah, João 3,16 fala isso, Apocalipse 22,15, na parte B fala aquilo, né? Ela não fazia isso. Mas ela olhava com aquele olhar de mãe para as pessoas, né? Fazia aquela cara de mãe e falava para qualquer pessoa, independente da idade, viu? Ela falava até para pessoas mais velhas. Ela falava, filho, filha. E quando ela falava isso, não tinha quem não se derretesse, né? Quem a conheceu, né, um pouco mais profundamente se lembra disso. Né? Às vezes a gente só tinha vontade de deitar no colo dela e chorar, né? Então, e ela era usada por Deus dessa forma, né? Tinha até uma vizinha no prédio de baixo, que ela estava fora da igreja, e a minha mãe só falava isso, filha, volta, né? E depois que ela faleceu, a pessoa me abordou e ela falou que ela tinha voltado. E ela nem sabia que a minha mãe tinha falecido, né? Então, a nossa missão ela é continuar, não desistir. Essa parábola que eu separei, né? A da rede, né? Ela fala assim,
Desculpa, gente. Foi a lembrança. Né? Eu acho essa parábola da rede a mais apropriada para o dia de hoje. Né? Por quê? Porque, como igreja, a nossa missão é chamar todo mundo. Mas quando eu digo chamar todo mundo, não é que nem o Chapolin Colorado, que fala apenas sigam-me os bons. Não. É sim chamar qualquer um. Entendeu? É sim chamar todos. Né? Porque o próprio Jesus fala, né, nas parábolas, de que adianta você amar quem te ama? Né? E uma outra passagem, né, em Marcos 2,17, ele fala assim, e Jesus, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? Em uma das últimas pregações que eu ministrei, eu falei de como nós somos olhados, somos medidos e somos julgados. Mas eu digo hoje que isso não pode nos deixar chateados ou reprimidos, muito pelo contrário. Porque se nós, enquanto igreja, somos a rede, né, puxando tudo o que nós podemos, né, do mundo, e só depois, os anjos, né, quando da ordem de Deus, eles vão separar. Então, você imagina, a igreja, enquanto a rede, vem puxando tudo que vem na frente, vem puxando tudo que vem no caminho, entendeu? A gente puxou, e só depois, aí na hora que Deus decidir, que os anjos vão dividir o que, aí, né, nessa parábola fala, né, que vai deixar o que é bom num cesto e o que não é, vai lançar para fora. Né? Então, a gente, não é a gente que vai decidir. Né? E às vezes nós fazemos esse julgamento. Não por mal, mas às vezes por afinidade. Porque é muito difícil, às vezes, uma pessoa que é mais quieta manter um relacionamento com alguém que é mais extrovertido e vice-versa. Às vezes, esse que é mais extrovertido, ele se sente, ele quer ir, a pessoa está lá no cantinho, no dela, mas os dois, de alguma forma, eles podem ser trabalhados. Né? E a gente não separando, a gente não vai separar o joio do trigo. E não cabe a gente separar. O que cabe a gente é juntar. A gente junta e depois quem vai ver isso é Deus. Se a gente ler o capítulo 13 todinho de Mateus, a gente vai ver que não cabe a gente adivinhar. Não cabe a gente apostar. Entendeu? Passou, tem lá o cara, tem todo um jeitão de crente, é esse cara aqui que eu vou apostar. Não, eu vou adivinhar que o cara é ou que o cara não é. Né? E quem vai ou não. Uma rede, se a gente se comportar como rede, nosso ministério se comportar como rede, ele não tem que reclamar do que pega ou que não pega. Um vaso não reclama do que vai dentro dele. Entendeu? Mas aí vocês podem falar, tá, mas a rede pode arrebentar, não pode? Pode. O pescador costura. O vaso pode quebrar? Pode. Mas o oleiro conserva. E quem é esse pescador? E quem é esse oleiro? É aquele em que precisamos confiar. A gente não precisa de plano mirabolante para poder fazer as coisas. Entendeu? Pegar uma rosa ungida, pegar uma meia de chulé que desperta. A gente não precisa nada disso. Né? A gente precisa só aproveitar as oportunidades. E se a gente aproveitar essas oportunidades com os irmãos, a gente vai ganhar a vida eterna? Sim. A gente vai ganhar paz? Sim. Mas antes, a gente vai ganhar exclusivamente para nós, escribas e fariseus. Esses escribas e esses fariseus, eles vão ficar que nem papagaio de pirata no nosso ombro, enchendo o nosso saco. Né? E eu falo desse jeito que, por mais que a gente seja espiritual, né? De vez em quando, né? Dependendo do fariseu, a gente fica com vontade de fazer uma oração com imposição de mão, né? Esse abençoado, né?
Aí, o pastor Alfeu uma vez disse que quando dá vontade de reclamar, ele pede para Deus que coloque um salmo em sua boca. Tem um pastor, eu não sei se é o pastor Cláudio Duarte, ou Silmar Coelho, ou Josué Gonçalves. Sei que é um pastor que tem foco em família. Ele lida com casais. Mas eu acho que isso pode estender esse conselho para todas as áreas. Né? Ele aconselha, né, que a pessoa, para a pessoa sempre ter um copo de água, aqueles copinhos fechados, né? De água comum, eu esqueci o nome, de água mineral, na geladeira. E toda hora que você for brigar, que um quiser brigar ou quiser discutir, o outro pega, abre a geladeira, abre o copo, enche a boca e não engole. Fica com a boca cheia. Eu acho que a gente está num momento ímpar, né, do o que está acontecendo no mundo. E eu creio que Jesus está próximo. A vinda está mais próxima do que a gente pode imaginar. Né? Apesar de muitos não falarem, apesar de muitos não pregarem, mas ele está para vir. Está para acontecer. Né? E para a gente dar para que eu feche, né? E passe para a irmã Bruna, para poder fazer a oração, eu quero ler alguns versículos em Lucas 12, 42, 48, do 42 até o 48, que fala assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o seu Senhor fará governante sobre os servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo, que ele o fará governante sobre tudo o que ele tem. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor atrasa em sua vinda. Isso, irmãos, infelizmente tem acontecido muito. As pessoas acham que Jesus vai demorar para voltar. Mas, e se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor atrasa em sua vinda, e começar a espancar os servos e servas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá em um dia, quando ele não espera, e em uma hora, quando ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, e irá designar-lhe sua porção com os incrédulos. E o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que não sabia e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Nós somos o mordomo, os mordomos, e ele é o Senhor. Então, aqui, né, principalmente nesse que eu li, o servo, ele tem que estar preparado o tempo todo. Eu trabalhei uma época como gerente no McDonald's, eu era gerente de plantão, e quando chegava ou o gerente da loja, ou o supervisor, eu tive até visita do presidente nacional, né? Ele olhava para a sua cara e falava, qual que é o quadro? Aí você tinha que falar a quantidade de funcionário que tinha, quantos clientes você estava projetando para atender naquela hora, né? Se estava tudo ok, você tinha que ter tudo na mente. E é um pouco isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter na nossa mente que o Senhor está voltando, que Ele é o nosso Senhor, que a gente não pode virar as costas para Ele. E às vezes virar as costas para Ele não é desviar. Às vezes virar as costas para Deus não é ir para o mundo e enfiar o pé na jaca.
Às vezes Deus espera que nós façamos algo e nós não conseguimos fazer. Se for espiritual, irmãos, nós temos pastores, diáconos, presbíteros, que vão nos ajudar a tocar isso. Se for uma coisa que não é espiritual, que precisar de conversa, nós também temos eles, temos colaboradores como o cooperador Rony, entendeu? Que ele e a irmã Denise têm um ministério focado para casais. Entendeu? Então, vamos estar sempre preparados, né? Vamos estar sempre fazendo a nossa parte. Ele pode voltar a qualquer minuto. A gente não pode adivinhar, a gente não vai adivinhar, porque nem o próprio Jesus sabe. E quando ele foi perguntado, ele disse: nem eu sei quando eu voltarei. Apenas o Pai sabe. Mas eu tenho certeza, como eu falei no começo, que está próxima a vinda dele.